dia a todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar, para darmos continuidade no estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 10, o fogo purificador. Lembrando, na última aula, nas aulas anteriores, eles vão deslocar a Casa Transitória Fabiana de lugar, porque vai vir este fogo purificador. Nós vamos entender mais sobre o que é isso daí. Lembrando da aula passada, eles estão aí 6 horas da manhã no dia. Falta um pouquinho mais de 4 horas para eles levantarem voo à casa, se nós podemos dizer assim. E no capítulo anterior ele falou sobre a física quântica, Falou que a matéria, apesar do livro ser escrito em 1945, ele falou que a matéria, quando ela é quintessenciada, ela é diferente da matéria normal que a gente utiliza, Então, isso daí é um dos princípios da física quântica, dizendo que a lei da matéria densa, nossa velha conhecida na crosta do planeta, não são as mesmas que presidem os fenômenos da matéria quintessenciada nas manifestações aqui transitórias do plano espiritual. Ou seja, o que voga para nós, as leis não são as mesmas daqui para lá, Ele falou também sobre os nossos sentidos limitados, que aqui as nossas possibilidades são como só através dos 5 sentidos, e tal, e que a gente utiliza mesmo assim 1/8 parte, Tem luz que a gente não consegue enxergar, tem sons que a gente não consegue ouvir, Tem coisas, enfim, nossos sentidos não estão prontos para fazer 100% ao seu máximo. Ele fala que é esse 1/8 parte, que nossos sentidos é como se fosse passado por um buraco de uma fechadura, Porque quando a gente está na Terra. Ele fala também que as defesas da Casa Transitória Fabiana, elas não são verticais, como uma muralha, e sim horizontais, de 5 metros de extensão, uma barreira magnética horizontal. Ele fala também que todos os servos em trânsito naquele recinto foi chamado para o serviço, então é um dia que não tem folga, é um dia importantíssimo na casa. Também disse que esse fogo purificador, que é um raio, ele era diferente do da Terra, como os raios que a gente conhece na Terra, porque ele é um raio que vinha direto, de cima para baixo, na horizontal, e caía no lugar específico. E também não se limitava a ficar só na crosta, ia para baixo da Terra também. E que o objetivo era evitar tempestades magnéticas de tamanha condensação de fluidos magnéticos, de pensamentos ali, poderia ocorrer tempestades magnéticas, e eles não queriam, a espiritualidade não quer isso daí, porque seria algo que fugiria do controle, seria algo que eles não conseguiriam manipular. Talvez os espíritos, os verdugos usariam esses raios, essas energias para asseverar ainda mais os seus castigos, enfim. Então ele precisa desse fogo, porque é um ataque, entre aspas, um ataque controlado, uma desintegração, um desintegrador etérico. A partir de agora a gente vai começar a falar do fogo purificador como um desintegrador etérico, E outra coisa, ele falou assim, para a gente agora propriamente entrar no capítulo, ele falou assim que o que ele estava vendo lá, ele lembrava de quando os viajantes dos mares voltavam para a terra e contavam como que era a tempestade que eles pegavam no mar, as revoltas do mar que eles tinham lá, as histórias, bem dizer assim, aterrorizantes da situação que eles viviam ali, Então ele falou que a situação que ele via ali era mais ou menos, ele se assemelhava-se àquelas histórias dos viajantes que os viajantes contavam. Bom, situamos todo mundo, e ele fala também assim, já logo para entrar, que
3/4 partes, ou seja, de cada 100, 75 estava responsável ou por voo, ou para fazer a casa voar, ou para cuidar de maca, cuidar dos doentes, dos que iam ser ajudados, recolhidos ali naquele posto de socorro. Bom, com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sabe aqueles filmes de guerra, né? Que vai aquele monte de gente correndo e gritando um para cima do outro e tal. Era isso que o André Luiz estava ouvindo, né? Esse gritaria que ele estava ouvindo. Sucederam-se outros ribombos, né? Outros barulhos gigantescos, né, tremer de chão, assustadores, ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ou seja, fogo e a terra tremia, né, o chão como se misturava, né, se mexia, ele sentia o negócio tremer mesmo, né? Mudar, e aquelas energias se misturavam. Mais para frente ele vai falar mais sobre isso daí. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Chegaram na casa ali, né? E era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante, aproximamos-nos dela tanto quanto era possível. Chegou até o máximo próximo e eles gritavam: socorro, socorro, fujam daqui, atravessaremos as barreiras de qualquer modo, o abrigo nos pertence, vamos entrar à força. E falava, e aquele xingamento, como as pessoas quando estão fora de si mesmo fazem, né? Como fazemos normalmente. Outras falavam: ajudai-nos pelo amor de Deus, recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Só que os assistentes ali, né, os responsáveis, o André Luiz estava ali, né, para auxiliar, para recolher, para deixar entrar quem eles vissem que estava pronto. No capítulo anterior ele fala que só ia poder vir quem tivesse com uma auréola de luz. Eles iam conseguir perceber uma auréolazinha de luz na pessoa. E essas pessoas eles podiam deixar entrar, o resto não. Então ele fala, ó, entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores os exibiam círculos escuros de trevas em torno de si. Então ninguém ia entrar, daqueles ali ninguém ia entrar. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei. Não havia qualquer dúvida, era o verdugo que me provocava tanta tanta revolta íntima na véspera. Você lembra aqueles que xingavam, que ficavam gritando, fazendo algazarra lá quando eles estavam ali naquele vale? Um dos verdugos estava lá, implorando, né, pedindo: tende piedade de mim, as fogueiras ameaçam-me, penitencio-me, fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizavam qualquer pessoa menos avisada. Mais prevenidos como estávamos sobre aquela aureolinha luminosa, né, a senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto das trevas. Ou seja, era só da boca para fora. A Luciana aproximou-se dele o quanto pôde, olhou. A Luciana era aquela vidente, né, a clarividente. Oh, como é horrível a atividade mental desse pobre irmão. Vê-se o halo vital, deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Aí ela ia continuar falando e o assistente Jerônimo, né, só olhou para ela
E ela, ó, deixa quieto, deixa para depois, né? E aí ele falava, lá na frentona, e o André Luiz olhando lá na frentona, ó, dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas, e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Então esses raios iam a todo instante jogando fogo, indo e queimando esses fluidos etéricos, né? essas formas, pensamentos, enfim. E de forma a revolver, a transformar, a limpar, né? Como se fosse uma limpeza, tanto do ar, como do chão, como das energias que estavam pairando. Tudo revolvia, tudo mexia e ia sumindo, sumindo entre aspas, né? Ia se transformando, né? Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter essa multidão furiosa. Impressionava-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem, vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Voltar um pouquinho lá no livro Mensageiros, quando André Luiz, quando entra os espíritos lá na casa da Isabel e do Isidoro, né? E aí André Luiz, ele fala lá no livro, ele fala assim, ó, muita gente, se visse uma turba dessa de morto-vivo, né, de espíritos sofredores, que estão ali enraizados no desequilíbrio, no desespero, por vontade própria, é claro, através das suas atitudes, através da não reforma íntima de pensamento e tudo mais, muitas pessoas iam modificar por medo, pelo susto que essas pessoas, né, que essas figuras formam para a pessoa. E aí então quando fala isso daqui me remete àquela situação, né, aos zumbis que a gente acaba vendo nos filmes, né, enfim, essas situações que devem trazer aí pra gente um enorme desconforto, né? Até porque a gente já andou, ou talvez ainda anda, nessas trilhas, né? Trajavam, aí quando chegou esses espíritos de luz aureolados com luz, ou seja, espíritos que já tinham sofrido ali tanto, e era diferente do verdugo. O verdugo só queria estar lá num lugar para ele se proteger. Esses espíritos com a auréola de luz, eles já tinham se transformado, já estavam mais felizes, já estavam conseguindo entender que o sofrimento deles foi por culpa deles realmente, que eles precisavam se transformar, já estavam buscando um outro tipo de pensamento, um outro tipo de atitude, uma outra postura, estavam querendo, pelo menos, né? Esses espíritos trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejava isolar a mente das centenas dos revoltados que estavam ali, contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algaravia, né? Pela algazarra, pela gritaria, pelo descompasso ali daquele monte de pessoas que não podiam entrar, né? Dos rebeldes agitados. Reparava pela expressão de quantos iluminados que se aproximavam de nós, que se esforçavam muito por manter o pensamento longe daquelas abjurações, né, daqueles xingamentos, daquelas palavreadas. Eles estavam forçados, estavam com esforço mesmo para vencer aquela barreira e poder entrar na casa. Temendo talvez que o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Ou seja, eles estavam tentando preencher de luz o pensamento para que eles não se ligassem com os verdugos, com aquelas pessoas que estavam ali ainda que não tinham condição de entrar na casa. E por isso eles tentavam alimentar o máximo possível
de despreendimento desses gracejos, dessas zombarias que eram lançadas pela turma malévola e impenitente. André Luiz fala que esse agrupamento, que eles formavam agrupamentos de uma formosura singular, muito lindinho, muito bacana ver o esforço daqueles espíritos. Sublimes quadros de paraíso no inferno, de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, com a permuta de energia, a fim de que se lhes aumentassem a força para a salvação, no minuto supremo da batalha que mantinham. Então eles vinham um ajudando o outro, um empurrando o outro, assim, né, no desejo mesmo de renovação, de modo que eles levitavam, que eles voavam por cima da multidão. E esse processo de troca instintiva de valores magnéticos também dava para eles prodigiosa renovação de poder. Emolduravam-lhe as fontes belos círculos de luz com brilho mais ou menos uniforme, enquanto os tipos de semblantes sinistros, os que não participavam, né, que não tinham se renovado realmente, que só queriam entrar à força lá, lhe dirigiam insultos. Eles cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores, e de certo lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos de espectadores perversos. Mas, para se recolherem ao asilo fabiano, necessitavam pousar rente de nós. Não dava para passar voando por ali, tem que parar ali, que lhes abriríamos passagens com prazer. Entretanto, para conseguirem passar pelo átrio, por dentro, né, da casa, ali pelo portal que tinha a casa, eles precisavam soltar as mãos, quebrar a corrente magnética de energia recíproca, mantendo-se de mãos separadas. E os recém-chegados, em sua maioria, quando eles soltavam as mãos involuntariamente, tombavam, caíam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Assemelhavam assim a aves esgotadas depois de um trabalho gigantesco de viagem, né? Depois de atingirem o objetivo que se fizeram afrontar as distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz, angustiava-me essa observação. Tudo, no entanto, já estava previsto pelas autoridades do Instituto. E aí entraram as macas, os enfermeiros em grande número. Estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades formadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. Então, esses seres que iam ser recolhidos, esses seres que estavam ao aureolado de luz, agora, primeiro chegou o pessoal, os revoltados, né? Agora começava a chegar esse monte de espíritos aptos a entrar. E o trabalho começou mais ainda, né? Se já estava todo vapor, intensificou ainda mais, né? As hordas ferozes, irônicas, né? Rodeadas de trevas, também multiplicavam-se, porque ia chegando verdadeira multidão, né? Blasfemando, injuriando, né? Entre os ingratos e rebelados também havia criaturas que se mostravam aflitas, de joelhos, que tocavam-nos o coração com seus brados, né? Com seus gritos de socorro, queixas, mas não dava para fazer nada, ninguém podia passar aquela barreira para recolher esses espíritos. Porque eles não estavam modificados realmente. Isso aí é maldade? Não, é porque eles iam entrar lá e não iam auxiliar. A Zenóbia, em alguns capítulos anteriores, ela falou que alguns que já foram recolhidos à força, voltavam para o vale. Por quê? Porque a sintonia da pessoa é aquela lá.
O sofrimento, ele é muito retificador, ele é muito auxiliador. E muitas vezes precisa-se desse sofrimento para a pessoa conseguir identificar uma outra forma, né, de raciocinar, de entender que estava errado. Esse algoz, no caso, que estava suplicando que não podia entrar, a primeira transformação dele ele fez. Por quê? Porque ele saiu daquela condição de verdugo, né? Ele foi, agora ele vai começar a refletir o porquê que ele não entrou na casa, o porquê do sofrimento, enfim, todas essas coisas. As quais, porém, não podíamos verificar. Então, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condições que lhes impunham sofrimentos reparadores. Ou seja, eles ainda precisavam ter esses sofrimentos reparadores para poder depois ter condição de entrar na casa. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Olha isso, ó. Serpentes de fogo desenovelavam-se nos céus e penetravam no solo, que começou a tremer sob os nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recolhi a velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento. Porquanto, em torno da terra, do mar e o céu se conjugavam num ciclópio, né? num gigantesco e sincrônimo arrasamento. Bom, maremoto de Messina aconteceu na Itália. Em 30 segundos aí, né, tremeu, caiu quase todas as casas da cidade, uma cidade litorânea. Depois, como era a cidade litorânea, terremoto veio ondas, matou 95 mil pessoas em, sei lá, 5 minutos, né? O terremoto demorou 30 segundos, caiu todas as casas e ainda entrou água lá. Então foi um negócio feito. Então, ele falou aqui que aquela situação, né, se assemelhava às descrições do que tinha acontecido nesse maremoto de Messina, né, onde 95 mil pessoas morreram assim, a metade da população de uma cidade acabou em 5 minutos. Né. E ele falou aqui, ó, que esse fogo, que esses raios, eles juntavam tudo, né? Eles juntavam porque lá, isso daí é tudo formação mental. Os vales, o raio, a pessoa desfigurada, tudo isso daí é formação mental, forças, pensamentos que tomam a forma das coisas, né? E esses desintegradores etéricos, o que eles fazem? Como eles desintegram esse pensamento, tudo que estava no ar, né, fisicamente, como uma nuvem, como, enfim, qualquer coisa que seja no ar também, e no chão, tudo isso vira uma coisa só. E vamos dizer, como um ciclone ali, né? Um negócio que vai acabando com tudo que tinha ali na frente. Eles olhando e não conseguiam enxergar nada, porque tanto o chão como o ar, como o céu, estava tudo sendo remodificado. Vamos pegar aqui um termo atual, resetado. Estava resetando tudo ali naquela situação. É bem interessante isso, né? A instituição, né, a casa ali, com a cooperação de todos os administradores e auxiliares, operavam com indescritível heroísmo, com franqueza da minha parte. Olha que André Luiz fala. Com franqueza da minha parte, eu aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável que me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre em meio a formidáveis explosões oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condição de serem socorridas, soou a clarinada, equivalente ao toque de recolher. Enfim,
suspirei aliviado. Então André Luiz acaba o serviço e eles têm o toque para poder ir para dentro. A semana que vem, o Ângelo continua com o voo, né, deslocamento da Casa Transitória Fabiana para um outro lugar. Um ótimo dia e uma maravilhosa semana para todos nós.